Bem-vindo ao canal Além de Nárnia. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Boa reflexão. Série Cartas do Invisível. Episódio 6. Estado de alerta. O perigo da estagnação. Se meu caro sobrinho soubesse a eficácia da mediocridade como ferramenta espiritual, ele abandonaria de vez os truques mais barulhentos e espetaculares. De todas as estratégias que empregamos contra a alma humana, o medo, a dúvida, a ansiedade, a distração, talvez nenhuma seja tão sorrateira e tão eficaz quanto esta: fazer com que os humanos se contentem com pouco. Pouco amor, pouca fé, pouca entrega. Pouco arrependimento, pouca oração, pouco silêncio. Uma fé morna, diluída, funcional. Uma espiritualidade de conveniência, que não exige confronto interior nem transformação verdadeira. Isso, meu sobrinho, é mediocridade espiritual. E é exatamente onde queremos que a maioria deles permaneça. Porque veja bem, o humano que reconhece o seu estado de perdição pode, eventualmente, clamar por redenção. O que sofre pode gritar por consolo. O que se rebela pode se arrepender. Mas o que vive em mediocridade, esse está anestesiado. Ele não percebe que está doente. Ele se acostuma com a ausência de Deus como se fosse o normal. E essa, meu jovem aprendiz, é a mais perigosa das ilusões. A mediocridade espiritual é como uma neblina que envolve a alma. Não é densa o suficiente para assustar, mas é espessa o bastante para impedir a visão. A pessoa caminha, fala de Deus, participa de rituais religiosos, talvez até cite versículos e se envolva em boas obras. Mas tudo isso acontece sem profundidade, sem paixão, sem vida interior verdadeira. É uma vida devocional que nunca mergulha, uma fé que boia na superfície. C.S. Lewis, com sua clareza desconcertante, descreveu isso em sua obra como uma das preferidas táticas dos nossos agentes infernais. Ele sabia que não precisaríamos empurrar os humanos para o abismo. Bastava fazê-los caminhar vagarosamente em direção a ele por um caminho suave, levemente inclinado, sem curvas bruscas ou sinais de alerta. Um caminho pavimentado com boas intenções, compromissos morais e rotinas religiosas, mas vazio de Deus. Porque o mais importante para a nossa causa não é que eles rejeitem a fé, é que a banalizem, que tratem o sagrado como comum, que reduzam a espiritualidade apenas a uma agenda semanal ou a um conjunto de frases prontas, que troquem a intimidade com o Criador por uma moralidade socialmente aceitável. E o melhor, que acreditem estar tudo bem. Veja como funciona. Quando um humano está espiritualmente morno, ele se torna inofensivo. Não inspira ninguém, não confronta nada, não muda coisa alguma, nem mesmo a si próprio. Ele se torna um cristão domesticado. E pior, um cristão entediado. Sua relação com Deus vira rotina, e a rotina vira cansaço, e o cansaço vira frustração. E então ele começa a achar que Deus está longe. Mas na verdade ele é que não se move há anos. Você percebe como isso é brilhante? Não precisamos arrancar a fé de ninguém. Basta deixá-la estagnada. Uma fé parada apodrece sozinha. O mais triste, e aqui, meu caro ouvinte, a reflexão nos atinge como uma lâmina, é que essa condição não causa alarde. Ao contrário de uma crise existencial ou de uma queda escandalosa, a mediocridade espiritual é socialmente bem aceita. A pessoa medíocre espiritualmente é muitas vezes vista como equilibrada, sensata, até admirável. Mas por dentro, ela está vazia. E o vazio é terreno fértil para todo tipo de engano. C.S. Lewis alertava sobre isso ao afirmar que a alma humana foi feita para o infinito. Ela tem sede de algo que nada no mundo pode satisfazer. Mas quando essa sede é ignorada, ela não desaparece, ela se disfarça.
o humano passa a buscar preenchimento em distrações, status, conforto, opiniões alheias e perde a fome por Deus. E então, surge um dos piores sintomas da mediocridade: a perda do espanto. A alma deixa de se maravilhar com a beleza, com a misericórdia, com a graça. A oração vira discurso. A Bíblia apenas um livro. A presença de Deus vira conceito. Tudo perde cor, tudo perde essência. Mas há algo mais perigoso ainda: o orgulho espiritual que nasce da mediocridade. Porque quando alguém vive uma espiritualidade superficial por tempo demais, começa a acreditar que isso é tudo que existe. E se sente bem por cumprir regras, frequentar lugares e evitar escândalos. Começa a olhar de cima os que caem, os que sofrem, os que se debatem. A mediocridade espiritual se torna uma lente que distorce tudo, inclusive a compaixão. E é por isso que essa condição precisa ser denunciada. Porque o morno acha que está quente. O morno acha que está bem. Jesus, em uma das suas cartas no Apocalipse, falou diretamente a esse tipo de pessoa. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O morno incomoda. Ele não escandaliza, mas contamina. Ele não inspira, mas também não some. Ele existe num limbo espiritual. E é exatamente desse limbo que precisamos fugir. Mas nem tudo está perdido. A boa notícia é que a mediocridade espiritual pode ser rompida. Ela é uma prisão invisível, sim, mas não inquebrável. E o primeiro passo é simples, ainda que profundo: reconhecer. Admitir a superficialidade em que vivemos, que a fé virou protocolo, que Deus se tornou um hábito. É preciso ter coragem para olhar no espelho da alma e dizer: eu parei, eu estagnei, eu preciso voltar a viver. O segundo passo é buscar a Deus novamente, voltar à palavra, ouvir a voz de Deus como quem ouve a voz de um pai. Orar não como quem recita fórmulas, mas como quem rasga o coração. Silenciar não como fuga, mas como expectativa. Retomar práticas espirituais com profundidade, com entrega, com sede verdadeira. E acima de tudo, é preciso pedir por mais. Deus nunca se nega a responder uma alma faminta. O céu se move por corações que clamam: Senhor, eu quero mais de Ti. Não mais informações, não mais rituais, mas mais intimidade, mais comunhão, mais transformação. Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo que essa descrição se aplica exatamente a você. Talvez sua fé tenha se tornado morna, previsível, mecânica. Talvez você tenha se acostumado a viver sem se maravilhar com a graça. Se for esse o caso, ótimo, porque só reconhece a mediocridade quem ainda tem um resto de sensibilidade espiritual. Só quer sair dela quem ainda sente falta de algo mais. Então, este episódio não é uma condenação, é um convite. Um convite para despertar, para romper, para clamar, para abandonar a ilusão da normalidade espiritual e reencontrar o brilho da fé e a segurança da graça. Porque você não foi feito para sobreviver espiritualmente. Você foi feito para viver, para inspirar, para se parecer cada vez mais com Cristo.